Márcio Santilli foi deputado federal na era dos neo-autênticos do MDB e filho também de um autêntico do MDB, José Santilli Sobrinho. Ele vem aqui prestar depoimento para essa história dos autênticos do MDB. Então vou começar com a seguinte pergunta. Márcio, qual foi a sua impressão dos autênticos lá no início dos anos 70, quando éramos muito jovens? Você sempre engajado em política e filho de um autêntico do MDB, José Santilli Sobrinho, e vizinho de outro autêntico, Marcos Freire. Bom, era uma época super difícil essa do início dos anos 70, né? A gente vivia num regime de ditadura, os espaços eram espaços muito limitados de informação sobre a política, né? E acho que você também, de certa maneira, outras pessoas com quem a gente conviveu nessa época, até tinham o privilégio de ter uma aproximação maior, né, com pessoas que estavam mais diretamente no fronte da política. Para a gente, a nossa geração que foi educada, né, amadureceu nesse período, né, da vida do país, o grupo autêntico era uma referência de esperança muito forte. A gente não tinha um horizonte claro, a gente não sabia quanto tempo ia durar, né, aquele período do regime militar. Nós éramos jovens, tínhamos uma ansiedade imensa em relação a isso, né, e tudo pareceu muito lento no seu processo de mudança, né? Mas na época mais difícil, em que a informação era mais restrita, mais limitada, eu acho que os autênticos tiveram esse mérito histórico, né, de manter a chama da esperança no ar, né, diante dos olhos, pelo menos daquela parte da nossa geração que tinha algum acesso à informação e alguma possibilidade de acompanhar o processo político. Mas quando isso tocou o seu coração? Porque você sempre foi engajado em política, né? Da nossa geração, eu lembro da nossa turma lá do CIEM, você era engajado em política, eu não era engajado em política, né? Mas você fazia política, não fazia? Eu participei bastante do movimento estudantil naquela época, né? O que era também muito difícil, né? E enfim, o anseio nosso era de poder viver num país democrático. Esse era o grande anseio, né, que a gente tinha, quer dizer, de não ter, de superar aquela privação imensa, né, de direitos, a informação, a militância, a livre manifestação do pensamento, né? Então, essa questão da liberdade, da democracia era quase uma obsessão, né, para a nossa geração que não tinha aquilo, né? Embora em certos momentos a gente até fique pensando que naquela época a gente vivia experiências políticas mais interessantes do que as que rolam a essa altura no Brasil dito democrático, né? Que fatores chamavam a atenção sobre a atuação dos autênticos na década de 70? Na verdade, depois de 68, em 68 a gente viveu um golpe dentro do golpe, né? Foi um ano tenso, o Congresso foi fechado, houve uma quantidade imensa de cassações de mandatos, né, que desfiguraram a representação política da época. E a eleição de 70 foi uma eleição muito dura, muito fechada, né, com uma máquina de propaganda do governo pesadíssima, né? O ano da Copa, do tricampeonato da Copa, isso na época foi usado politicamente, né? Era aquele papo de Brasil ame ou deixe e tal, né? Aquele período duro. E, no entanto, né, paradoxalmente, aquelas eleições produziram, né, os mandatos que vieram a ser alinhados ao grupo autêntico do MDB, né? Pelo menos esses 23 que tiveram uma postura mais contundente de oposição na época, né? E que foram todos eleitos naquela eleição absurdamente desigual que foi a eleição de 1970, né?
Então esse grupo ele teve uma importância muito grande, ele deu uma coluna vertebral para o antigo MDB, né, que era um partido muito desfigurado por conta das cassações, das próprias limitações, né, de expressão, por conta da sua direção que era excessivamente moderada na relação, né, com o governo militar na época, né? Enfim, os autênticos construíram o programa que posteriormente veio a ser a agenda do processo de democratização, né? Das eleições diretas, da convocação da Constituinte, né? Quer dizer, tinha uma coisa, liberdades democráticas, né? Eleições diretas em todos os níveis, convocação da Constituinte, quer dizer, você tinha um conjunto de pontos, né? A anistia, né? que eram os pontos que eram martelados no discurso mais contundente do grupo autêntico, né? E que foram sendo assimilados progressivamente pelo conjunto do PMDB. Esses temas foram discutidos lá em 71, em Recife, né? No congresso que a turma do MDB fez, e na verdade aquilo foi o embrião do grupo autêntico, né? E havia uma resistência muito grande a certos temas, como a convocação de uma Assembleia Constituinte, que era vista pela parte moderada do PMDB como uma bandeira de enfrentamento direto com a ditadura e tal. Essa é uma outra questão interessante, né, dos moderados do MDB. Nesse episódio, esses moderados que resistiram à ideia da Constituinte, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, né, estavam presentes. Então, uma outra pergunta que eu faço para você é como é que o adolescente Márcio Sandigo viu os políticos moderados e tanta decepção deram aos autênticos como Ulisses e Tancredo Neves? Olha, e se essa visão também é diferente hoje? Bom, eu acho que entre eles havia grandes artistas, né? Eu acho que uma figura como Ulisses ou como Tancredo e tal eram, né, figuras assim que tinham uma sabedoria da política prática, da política pragmática muito grande, né? E jogavam com isso, né? Quer dizer, na verdade eles faziam um jogo que ia desde as posições mais liberais de gente que estava dentro do governo militar, né? Você sempre tinha nos diferentes governos militares certos ministros ou referências mais liberais, né? Até a posição dos autênticos, quer dizer, eles jogavam com aquilo de acordo com o samba, né, em cada momento do processo político. Eram grandes artistas com uma certa característica de sofistas, né, em que as posições ou as bandeiras, enfim, variavam de acordo com as circunstâncias, né. Mas foram caras que tiveram uma importância muito grande dentro do processo, e a sabedoria de usar também as posições mais à esquerda que haviam sido postuladas pelo grupo autêntico quando isso interessava dentro da estratégia política deles, né? Sempre apostaram numa opção centrista, né? No confronto entre, né, posições diferentes, a esquerda e a direita, tal, que isso sempre tenderia a sobrar para eles, num país com as características de cultura política que a gente tem no Brasil, né? Mas que no final das contas eles, no fundo, não divergiam do modelo que os militares estavam trazendo dentro da do regime militar, né? Olha, divergiam, né? Sempre tiveram uma posição que era favorável a uma democracia formal, né? Sempre foram contrários à cassação de mandatos, sempre foram favoráveis a uma anistia aos presos políticos, a liberdades democráticas formais ou coisas desse tipo, né? Assim como a grande maioria dos políticos, acho que poucos defendessem esse regime militar de uma forma tão descarada, vamos colocar assim, né? Mas eu digo do ponto de vista do modelo econômico, né? O modelo econômico, inclusive, não era um tema muito percebido pelo grupo dos autênticos. Eles entendiam
alguma coisa lá de errado no lado econômico, mas eles não sabiam bem o que, né? Eu diria o seguinte, eu acho que o que aconteceu na economia brasileira em 73 teve uma importância grande em alavancar o MDB na época, né? A gente teve a crise do petróleo, começamos a ter um processo inflacionário intenso, uma perda de poder aquisitivo do salário no país. Isso quebrou na cabeça de muita gente a impressão positiva anterior em relação ao governo militar, né? Então a questão econômica também era usada um pouco dentro dessa lógica, meio, né, você bate no tema econômico quando interessa, quando aquela questão está galvanizando votos, né, preferências políticas e tal. Então tinha uma crítica forte ao aumento do custo de vida na época, eu acho que tinha um discurso por aí, né? Mais em relação à economia, vamos dizer assim, social, né, a política salarial e tal, do que propriamente em relação a modelos, né? E isso é uma coisa complicada, porque até hoje a gente vê que, de certa maneira, a política econômica vai ser uma continuidade, né? E ninguém paga para ver, né, de fazer alguma mudança mais importante nesse De qualquer maneira, você colocou uma percepção interessante, que é a falência do próprio modelo militar que se deu geralmente, né, quer dizer, nesse período. Né? Foi no período do Geisel que começou um desgaste forte, né? E que tinha uma causa, um componente econômico na causa que era uma coisa forte, né? Mudando um pouco agora de assunto, voltando mais às questões da paixão, porque no fundo os autênticos do MDB eles tinham um projeto muito específico que era a derrubada do regime militar. Essa era a grande meta e inclusive foram vitoriosos, né? Porque eu entendo, acho que depois dos depoimentos que a gente tem visto, que se a gente for contabilizar qual a participação dos autênticos para a derrubada do regime militar, o número chega bem próximo de 100, ou pelo menos na minha avaliação. Então, voltando a essas questões mais assim, da paixão, como lhe tocou a prisão de Chico Pinto e a cassação de políticos que você pessoalmente conhecia como Alencar Furtado? Bom, a prisão do Chico Pinto foi um momento super tenso, né? Ao mesmo tempo teve uma coisa muito paradoxal, porque ele ficou até que bem hospedado na Polícia Federal, aqui, né? Você lembra? E a cela dele virou uma referência, todo mundo ia lá, entendeu? Beijar a mão do cara, né? Nesse período, quer dizer, foi aquela prisão fortaleceu a posição dele como articulador e tal, entendeu? Botou muito ele como uma referência para um bando de gente do país todo e tal, né? Que não tinha muito como se aglutinar naquela época. Eu acho que a cela dele foi um espetacular ponto de aglutinação naquele momento, né? De várias opiniões e tal, né? Tirando a dor dele de estar preso, né? Que deve ser o pior sofrimento é você ser privado da sua liberdade, mas... Com certeza, mas ele era um cara que tinha formação militar, no Chico Pinto, né? Eu me lembro dele contar que fazia diariamente educação física lá com os oficiais, com a galera toda que o prendia, né? E desenvolveu uma articulação, assim, uma interlocução bem interessante com os seus algozes mais imediatos ali, né? Os caras que estavam na lida com ele ali no dia a dia, né? E isso contribuía também para criar aquele clima de desconforto, né? Inclusive do lado de lá, de manter o cara preso ali. Pô, tem que um cara bacana, pô, né? Você pode pensar diferente dele, o cara até que é gente boa. Mas foi um momento super importante, um momento em que ele assumiu, assim, do ponto de vista da imagem pública, né, da opinião pública, deu uma identidade para o grupo naquele momento, a prisão dele, do ponto de vista da opinião pública em geral, né? Na carona do sucesso do Grupo Autêntico,
todo o MDB surfou nas eleições seguintes de 70. Qual desses surfistas teria trazido um prejuízo maior à direção que o grupo autêntico pretendia alcançar, como, por exemplo, a candidatura do general Euler Bentes à presidência e a oposição do general Figueiredo, ou até mesmo para a dissolução do grupo? E aí eu pergunto, qual seria um desses? Eu não sei, bom, ele nunca foi um cara do grupo autêntico, né? E é um cara que teve um papel que foi se modificando ao longo daquele período, né? Quando ele pintou com mais evidência na cena foi justamente nas eleições de 70, não é isso? Não, depois 74, como senador, né? E 74 foi aquela primeira eleição que o PMDB ganhou, né? Nacionalmente, né? E ele teve mais de 5 milhões de votos em São Paulo e tal, foi um ícone, né, daquele momento. E depois teve uma trajetória super complexa, né, inclusive como governador e tal, um cara que acabou com a imagem muito associada à prática de corrupção, mas principalmente de fisiologismo político, era na verdade, no dia a dia, um político à moda antiga e tal, né. Mas eu não atribuo a esse segmento algum prejuízo ao ideário ou à trajetória do grupo autêntico, né? O que eu acho que veio a esvaziar essa opção foi a bem-sucedida manobra do governo quando reinstaurou o pluripartidarismo, né? Você criou outras forças políticas, né, outros partidos à esquerda, né, como é o caso do PT, do PDT, do Brizola, e vocês têm mais algum que entra nesse rol, né, mas que por menores que fossem no início da sua trajetória, né, eles foram galvanizando opiniões na sociedade pela esquerda, eles foram tirando a base eleitoral da esquerda do PMDB, né? Quer dizer, foram ocupando esse espaço, foram restringindo na própria sociedade o espaço, né, de voto, de eleição para o setor mais progressista do antigo PMDB. O grupo autêntico não tinha um projeto de poder consolidado, ou foi difícil, porque, na verdade, com a vinda do Brizola e do Arraes, essa bandeira dos autênticos foi quase que doada para esses dois políticos, né? E elas se perderam com o tempo, né? E o grupo autêntico também afundou nesse pluripartidarismo que você bem colocou. Acho que o grupo autêntico apostava numa transição mais rápida, né? Porque na verdade, se você for fazer as contas, né? A gente foi ter o Tancredo no colégio eleitoral em 85, não é isso? Né? Nós estamos falando de uma galera que estava no Congresso em 70, 71, 72, 73, nesse período, né? Eu acho que esse grupo apostava numa oportunidade de ruptura mais rápida do regime, né? E a transição, tal como se deu, ela acabou beneficiando o meio de campo, tá certo? Tanto que na hora do vamos ver, né, com o fracasso da campanha das diretas, quem vai para as cabeças é o Tancredo, né? Que inclusive tinha alguns anos antes saído do PMDB para formar o PP, você lembra disso? Que era uma coisa, né, meio com gente da arena, um negócio meio por aí e tal, né, que voltou para o PMDB quando o Geisel impôs aquela vinculação de voto, aquela coisa toda, né? E acabou sendo, enfim, o ícone da transição pelo colégio eleitoral da lenta e gradual democratização, né? Então, quer dizer, a gente pode buscar indivíduos que tenham tido um papel mais para cá ou mais para lá em relação a esse período, né? Mas a gente pode concluir também que não havia base social organizada capaz de impor uma transição para a democracia mais rápida do que rolou, né? E dentro dessa lógica prevalece, né, a tendência de o centro ir para as cabeças, né, e não as posições mais afirmativas e tal. Você acha que qual a razão, qual teria sido a motivação para políticos no nível do
Chico Pinto, tinha uma atuação mais contundente, Luiz Maciel, teve entregue essa bandeira a Brizola e a Arraes. Não sei, porque você pega também, com a volta do Brizola já se dá num outro contexto, tá certo? Num contexto da retomada, né, da volta de todos os anistiados, uma parte da agenda da democratização já estava cumprida, né? Inclusive no que se refere à anistia, que permitiu a volta dessa galera toda, né? Então, enfim, quer dizer, eu acho que na verdade você acabou tendo uma multiplicidade de opções políticas que foi se abrindo para a sociedade como um todo, né? Agora, eu acho que isso que eu chamei aqui do programa de democratização, né, ele foi integralmente cumprido, né, por linhas tortas, ainda que por linhas tortas dentro desse período, né. Eu acho que a gente não tem nenhuma experiência político-partidária no país, na história do país, que tenha sido tão bem sucedida como essa em relação ao ideário que se propõe, entendeu? Aos pontos que se propõe, né? Pode ser até, mas eu desconheço uma opção partidária que tenha realizado tanto do seu programa quanto o MDB realizou do programa. Estou falando MDB para diferenciar desse PMDB que você tem hoje, que eu também não sei o que é esse trem aí, tá certo? Quer dizer, mas né, daquele MDB que você tinha como partido de oposição à ditadura, que foi construindo esse programa, né, de anistia, de liberdades democráticas, de eleições diretas, com nova Constituição, parará, né, quer dizer, que apontou esse caminho, né, esse caminho foi realizado, ainda que, né, da forma como foi realizado, ou seja, as eleições diretas vieram mais tarde do que se pretendia, a Constituinte acabou sendo uma Constituinte congressual, né, que avançou menos do que poderia se tivesse sido uma Constituinte exclusiva, né, com esse fim. Usando a terminologia do Getúlio Dias, tem 3 partidos, né, a Arena, o MDB e os autênticos. Porque o MDB ele era o partido do Cicero, quer dizer, mais o grupo que diferenciava e dava esse caráter de romper com a ditadura, se restringia ao grupo autêntico e aqueles que depois vieram se agregar ao grupo autêntico, como você, João Cunha e outros, né, que participaram. Nesse também, em particular, até lhe pergunto, como é que foi a sua trajetória no MDB nesse contexto de neo-autêntico? Olha, eu me filiei no MDB quando ainda era MDB, antes dele se tornar PMDB, né? A gente tinha bastante mais simpatia pelo MDB sem P, né? E eu acho que existiu um MDB que não era bem nem um nem outro do que você mencionou, quer dizer, que houve um momento em que essa sigla entrou no coração do povo, entendeu? Isso foi uma coisa super importante, porque, né, eu cansei de ver naquela época, principalmente na virada de 74, que eu acho que foi um momento bem marcante disso, né, em que o MDB acabou tendo muito mais votos do que a sua estrutura permitiria, né? E eu me lembro de estar fazendo campanha eleitoral nessa época nos fundões aí do estado de São Paulo, no oeste do estado de São Paulo, região onde não existia diretório, não existia porra nenhuma, né? Mas existia uma decisão da população mais pobre de votar nesse tal desse MDB, né? Que muitas vezes se chama de NDB, né? As pessoas não conseguiam nem falar direito à sigla, né? E isso era uma coisa muito forte, foi uma atitude realmente deliberadamente subversiva de grande parte da população naquela eleição, né? As pessoas sabiam que tinha ditadura. Eu me lembro de cenas incríveis. Você chegava com um carro embandeirado de MDB aí pela zona rural, né? O pessoal te recebia super bem porque estava com uma super disposição, né, de votar na oposição, né? Mas pediam para esconder o teu carro no meio do canavial,
para ninguém ver e tal, quer dizer, era uma coisa assim. Passa aí o modelo de célula do Quercia, isso aí que a gente quer e tal, entendeu? Quer dizer, era uma, né? Não precisava ensinar ninguém a votar, sabe? Foi um momento assim que a disposição era determinada no sentido de votar no tal do MDB, né? Isso foi uma coisa muito forte que se arraigou profundamente na alma do povo brasileiro naquele período, né? E fosse o que fosse o governo fizesse, que mudasse a regra do jogo, que, né, mudasse a composição da Câmara, mudasse o jeito de contar voto, como muitas vezes ele fez, de eleição para eleição, né, mas o povo reincidia, né, sistematicamente naquela opção mal criada, né, de votar no MDB. Né. Então, o que importa, eu acho que é essa coisa, né? Essa identidade popular empurrando aquilo, né? Essa organização que permitiu que o ideário dos autênticos fosse pouco a pouco sendo assimilado pelo conjunto do partido e virasse um programa oficial da oposição. Isso foi construído ao longo dos anos, acho que foi meio uns 10 anos de construção disso aí, né? Até que o PMDB assumisse programaticamente, claramente, a convocação de uma constituinte ou coisa desse tipo e tal. Né? Então, eu acho que tinha essa âncora no coração do povo que permitiu que esse processo prosseguisse, apesar de cassações, apesar de tudo que acontecia naquele período. Né? Então, para mim, hoje, né, enfim, o fato de você ter tido uma grande quantidade de vendilhões da oposição na época e tal, isso não foi, historicamente, talvez isso possa explicar a demora do processo de transição, né, coisas desse tipo, né, mas aquilo que eu te falei anteriormente, quer dizer, que o MDB cumpriu o seu programa, né, é um fato histórico, entendeu? Quer dizer, a gente não tem, nem antes e nem depois, um caso assim tão pão, queijo, tá certo? Quer dizer, o PSDB foi governo 8 anos, não sei se a gente pode falar em social-democracia construída no Brasil. O PT chegou ao poder com uma proposta socialista, né? E, enfim, vive de Bolsa Família, né? Então, enfim, a diferença entre ideário e realização foi muito menor no caso do MDB. Eu acho que ele foi eu acho que os historiadores vão dar esse crédito à experiência do MDB, né, de um partido que realizou o seu projeto, apesar de ter virado esse trem que está aí hoje. Difícil definir, né, o que é isso. Os autênticos, eles tinham uma característica, que eles eram um grupo organizado, tinham tarefas, e o foco, especificamente, era para a derrubada da ditadura. Então, eu pergunto, Márcio Sandi, como neo-autêntico, dentro do seu currículo político de atuação, o que você poderia destacar do tempo que você esteve lá no Congresso Nacional? Olha, a atuação da gente era muito claramente guiada por esses pontos da agenda de democratização. Isso era uma coisa central na atuação de todos nós naquele período. Eu acho que nunca houve tanto controle social sobre uma bancada como a gente teve naquela época no Brasil. Você que fez o seu dever de casa, tinha um patrimônio político, construiu a sua vida toda olhando política, brigando por esses interesses que mais profundos, que movem as pessoas de valor. Você não se reelegeu, né? Não. Por quê? Qual seria? Olha, eu acho que houve um deslocamento de forças importante no decorrer daquele mandato e desse período da democratização, né? Nós, naquele período, no decorrer daquele mandato, nós perdemos o comando do PMDB em São Paulo para o Quercia, né? Ele cresceu como liderança regional, e o PMDB como um todo perdeu espaço, perdeu votos para o PT, perdeu votos mais à esquerda, né? Com a candidatura do Quercia para governador e com o que ele sinalizava politicamente, quer dizer, isso beneficiou os
parlamentares que não da esquerda, tá certo? Dentro do processo eleitoral. Quer dizer, a gente foi por um lado comido pelo PT, eleitoralmente, e pelo outro lado por uma hegemonia mais conservadora dentro do PMDB, né? Então essa história, ela não se explica assim, como é que foi o cara, a atuação dele, e aí perdeu por isso. Quer dizer, e até esse troço me incomodou pra chuchu na época, eu ficava assim, porra, mas... né? Mas isso tem a ver com um movimento muito mais geral né, de mudança de forças, né? A natureza do que era uma campanha eleitoral na minha primeira eleição para esta segunda que eu perdi também mudou completamente, né? Eu ganhei uma eleição fazendo um discurso no palanque, né? Isso naquela época era o suficiente para você marcar claramente uma identidade com esses pontos da agenda democrática, que era o que o povo queria escutar na rua, né? Eu tive 86 mil votos sem ter uma base para isso, sem ter grana, sem ter nada naquela época, né? E 4 anos depois, né, é bom lembrar que o PMDB virou governo nos estados nesse período, né? E a conversa mudou. 4 anos depois você tinha que ter máquina, você tinha que ter patrocinador, você tinha que ter esquema, entendeu? Para poder, né, disputar uma eleição. Ninguém mais ganhava eleição no gogó, né? Então, eu acho que houve uma mudança mesmo da conjuntura política, né? Houve uma inflexão mais para a direita, digamos assim, do partido, né? E o surgimento de outras alternativas políticas, né? Com isso tudo é mais ou menos como se tivesse um pé em cada barco e as pernas fossem abrindo até meter a bunda no rio, né? É isso que aconteceu, né? Os autênticos, eles foram saindo da política ou porque foram apartados, né? E, claro, e os levaram a essa decepção, né? Triste, as declarações do Chico Pinto, né? Ele disse que se dependesse dele, se tivesse forças sociais para que fizesse a mudança, ele não se oporia a que fossem enforcados todos esses políticos corruptos e irrecuperáveis julgados através do júri popular. Então, esse é um sentimento muito forte, né, de traição, de que venceram num determinado ponto de vista, né, que o objetivo maior é derrubar a ditadura. Mas a pergunta é, vê alguma coisa pior do que a ditadura, tirando a tortura, que isso é impagável? Sei, eu acho que aí a gente tem que fazer eu acho que sobre muitos aspectos, hoje a coisa é menos interessante, menos empolgante para a juventude como um todo e tal, todo mundo está fora da política, a distância, né? Agora, acho que o problema sério que a gente tem hoje é de política de alianças, né? Nenhum projeto se realiza por inteiro ou se realiza apenas um fragmento, porque todo mundo está amarrado, né, em armações aí né, corruptas, fisiológicas e tal, que, né, fazem com que o Fernando Henrique tivesse sido muito menos do que poderia ter sido, fazem com que o Lula, né, tenha sido muito menos do que poderia ter sido e por aí vai. Quer dizer, eu acho que as suas políticas hegemônicas nesse período mais recente, né, toparam esse jogo, né, polarizam entre si para se compor com forças que são muito mais, em tese, distantes, né, do que os polos. Eu acho que o PT e o PSDB têm muito mais coisas em comum, né, do que o PT com o PMDB ou do que o PSDB com o DEM e por aí vai. Quer dizer, eu acho que, né, a gente tem uma contradição em si dentro do processo político, né? Mas ninguém quer abrir mão de ser polo da disputa pelo poder, e para ser polo se compõe com qualquer coisa, né? E quando chega ao poder realiza 10% do que sinalizou, né? Ou da expectativa gerada, né? Mas você vê que o povo brasileiro não acha maus não, tanto que o Lula está aí com 80% de aprovação e tal, né? Mas vamos voltar um pouco atrás e voltar às discussões dos neo-autênticos. Dos neo-autênticos que você conheceu, quem teria o registro legítimo de autêntico?
pô, Marco Aurélio, é difícil ainda a gente, né, fazer um julgamento aí das pessoas e tal. Mas mesmo antes de eu me eleger, eu acho que teve uma geração que já era chamada de neo-autêntico. Pegava gente como Ayrton Soares, depois foi para o PT, depois voltou, voltou, não sei o que e tal, né? Não precisamos falar mal de ninguém não, vamos falar só bem daqueles, né? Pois é, hein? Né? Mas eu acho que teve um grupo grande que prosseguiu, e mesmo na minha legislatura a gente tinha um grupo grande, né? Que é difícil você ver hoje no Congresso um grupo de 20 pessoas se articularem para fazer alguma coisa em comum, né? É gozado isso aí, né? Porque não rola hoje e tal, entendeu? Então eu me lembro, né, que isso não envolvia somente gente do PMDB, já envolvia também alguns parlamentares do PDT e do PT que tinham sido eleitos naquela legislatura, né? Mas a gente tinha um grupo progressista super forte na Comissão de Relações Exteriores dos diferentes partidos, juntava o Jackson Barreto, juntava, enfim, tinha um monte de gente, né, que José Eudes, que se elegeu pelo PT, enfim, eu me lembro de algumas figuras que estavam nesse grupo, né? Eu me lembro que a gente organizava viagens pelo país, a gente ia para regiões de conflito, a gente pagava tudo isso com dinheiro do nosso bolso, entendeu? Quer dizer, era uma coisa de livre e espontânea vontade, que não era para arrumar voto, a gente ia lá para o Araguaia porque você tinha um conflito sério envolvendo terra e tal, a gente queria levantar a história, a gente ia lá para o polígono da seca do Nordeste com o pessoal fudido, acampado em beira de estrada e tal, né? E então não sei se por omissão das direções partidárias, pelo fato de elas não terem uma agenda que puxasse uma atuação mais progressiva, a gente se agrupava, né? E fazia acontecer, mesmo entre parlamentares de primeiro mandato e que nem tinham assim tanto prestígio na sociedade, né? Você chegava num grupo de 20 deputados em Crateús, no Ceará, você vai dar uma puta confusão naquele lugar e tal, e a gente fez muita coisa desse tipo durante aquela legislatura. Eu não vejo mais isso acontecer, né? Não sei, talvez seja um mérito da democracia, eu não sei, mas pra gente tinha uma preocupação muito grande de levar o exercício do mandato para fora das quatro paredes do Congresso, né? E parece que hoje ninguém está muito preocupado com isso, a não ser para ir festa junina ou tal, ou para, né? Enfim. Tirando o seu pai, que certamente são os nossos ídolos, né? Qual o autêntico Márcio Santini teve uma maior afinidade ou admiração? Bom, o Chico Pinto é um cara muito carismático, né? Ele pegava a gente por aí, né? E um cara muito forte na maneira de ser, assim, na maneira de falar, de se colocar e tal. Eu acho que ele foi uma referência muito forte para esse grupo. Acho que não sei se esse grupo teria se firmado sem ele, né? Sem aquela prisão dele. Ele foi o primeiro cara que fez um pronunciamento da pesada naquela legislatura, pelo que eu me lembro, né? Mas tinham pessoas muito importantes, né? Eu acho que o Lisânias Maciel é um cara que não pode ser esquecido, é um cara que teve uma importância enorme naquela época, um sujeito de uma coragem incrível, né? Uma pessoa que vinha de uma militância na sociedade nessa área de direitos humanos, e, né, ele era um cara muito forte, né? O Alencar Furtado, que, né, foi um expoente desse grupo, né? E foi inclusive um cara que a gente que tinha mais um perfil de articulador dentro do grupo, né? E disputamos várias paradas com ele na cabeça, né? Ele foi líder, né, do partido numa época importante, aliás, ganhou por 2 votos, uma disputa acirradíssima pela liderança e tal, né? Que era outra estratégia interessante do grupo autêntico, que buscava essas posições dentro do Congresso. Né? Então ele foi um ícone desse grupo, né? Eu acho que esses 3 foram os caras mais importantes. Né? Sem querer. Quem tocou você no seu coração, como jovem, como adolescente? Quem tocou no coração desses? Lembro que você era vizinho do Marcos Freire. Ele era muito jovem e para mim era uma esperança de mudança, até porque eu
Pois é, o Marcos Freire, como é que foi? Ele foi importante naquela legislatura e em 74 ele virou senador, né? E aí no Senado não tinha um equivalente do Grupo Autêntico, né? Ficou meio desgarrado dos outros, né? Que se concentravam mais na Câmara, né? Não sei, acho que talvez a coragem rompedora do Chico Pinto, acho que foi a coisa mais marcante para mim. Márcio, fale um pouco agora do seu pai, que foi um autêntico do MDB. Que tipo de lembrança você tem da atuação dele que te marca e que você gostaria de comentar, falar? Bom, para mim especificamente, lógico que tem uma importância enorme. Ele, né, foi o fazedor da minha cabeça do ponto de vista político, né? Eu tive o privilégio de poder fazer política num período em que minha geração estava proibida de fazer, em grande medida, né, pelo acesso que ele me abria, né? E aquilo que ele se propunha a fazer na política era uma coisa muito coerente com a vida dele, com o dia a dia, com a educação que ele dava para os filhos e tal. Acho que você acompanhou isso, né? Enfim, então isso é uma coisa básica, né, na formação da gente, da visão de mundo, da visão da política, do Estado e tudo mais, né? E eu acho eu destacaria duas coisas, quer dizer, uma coisa, a lisura, né? Não há registro de um vacilo, de se meter em casos de corrupção ou coisa desse tipo. Ele era um cara que tinha essa coisa da honestidade em relação ao dinheiro público, uma coisa religiosa, forte assim e tal, né? Que sempre marcou muito a gente também, né? E a outra coisa que eu acho interessante na trajetória dele é o fato de que quanto mais velho ele ficava, mais ele ia para a esquerda, né? Que é uma coisa o contrário, né, do que normalmente acontece. Quer dizer, os caras vão ficando velhos e vão, né, se mancomunando, né, com o status quo da coisa e tal, e ele não, né? Ele no início da vida política dele ele é o quê? Janista, né? Era um cara do PDC, do Partido Democrata Cristão de São Paulo e tal, né? Que já tinha afinidade com uma esquerda da democracia cristã, que juntava gente como o Plínio Arruda, Sampaio e outros mais que estão aí até hoje, né? O Plínio agora é candidato a presidente aí do PSOL, né? Mas que vinha dessa vertente populista, da coisa do Jânio e tal, né? Que numa leitura geralzona assim da história brasileira, você poderia até botar o cara à direita, né? Não sei, leituras diferentes, né? Na cabeça do meu pai ele era uma espécie de uma alavanca, de um cara que, né, ia rasgar o processo político e levar as causas populares mais rapidamente ao poder e tal. Tinha isso na cabeça dele, né? Depois ele se tornou um marxista, né? Era um comunista, era um cara que, né, ensinava isso pra gente e tal, né? Mas isso é depois que ele deixou a política? Não. Ele era um cara que tinha uma formação marxista, ele era um economista de formação, né? E leu esse trem todo aí, o Capital, essa literatura marxista toda e tal, né? Alguma coisa recomendava que a gente lesse e tal, né? É um cara que foi deixando os vínculos que ele tinha tido no passado com uma certa corrente da igreja e tal, né? Para se tornar nunca foi do Partido Comunista, né? Mas ele tinha opiniões pessoais, convicções pessoais muito próximas. Ele chegou no fim da vida dele muito desiludido, né? Inclusive em relação a companheiros e tal, enfim, se juntou, né? Ele chegou a se filiar ao PSDB, né? E, enfim, achava que na verdade o PSDB tinha uma trajetória para a direita e que não ia a canto nenhum e tal. Para ele não via muita coisa à frente não, quando ele nos deixou. Mas é uma característica comum a todos os autênticos, né? Estão profundamente decepcionados, tristes,
mesmo tendo nos propiciado essa abertura, essa democracia que nós temos hoje, né? Eu acho que é uma tristeza que pode justificar por um lado, mas não pelo exercício político deles, né? Foi fundamental. Isso aí me faz também te fazer uma pergunta, né? Quer dizer, a política sempre foi uma solução, mas hoje no Brasil, desamparado, perdido, cheio de pobreza, ele parece ser o maior problema. Você concorda? A política? Não sei se é o maior problema, né? Não sei se a política é o maior problema. Eu, quando militei lá no PDT, a maior dificuldade que eu tive foi me sentir dentro de um partido, porque eu me senti todo dominado. Hoje, quando a gente olha todos os partidos, a gente vê que não existe a menor diferença. O poder econômico é o que determina a dinâmica de todos os partidos, né? Então, se eu imagino uma saída política, teria que ser através dos partidos. E se esses partidos estão dominados, eu me sinto imobilizado, né? Travado para qualquer ação política nos canais partidários. Bom, eu não sei o que a gente pode colocar a essa altura do campeonato como um projeto político geral, de país ou de mundo e tal. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma certa crise de paradigmas que é meio generalizada, né? Mas eu hoje vejo o Estado brasileiro, entendendo o Estado como o conjunto, né? Poder executivo, legislativo e tal, né? Como algo que não puxa nada, historicamente, entendeu? Quer dizer, ele avança em última instância quando você consegue consolidar na sociedade uma opção de avanço, né? Mais para digerir, né, aquilo dentro do próprio sistema, né, e não permitir que aquilo acabe pondo em risco, né, o sistema, mas o Estado brasileiro funciona assim, né? Então, se a gente quer fazer uma mudança importante na política ambiental, a gente tem que construir, formular, construir alianças, fazer alianças, ganhar a opinião pública, né? Que o Estado vai se mover em função disso, entendeu? E não o contrário, né? Como se você tivesse uma boa proposta, o Estado vem e puxa aquilo como, vamos dizer assim, né? Como se ele fosse a vanguarda da sociedade. Não, o Estado não é a vanguarda da sociedade, né? Então, eu acho que a tua observação vale para a política formal, né? Mas acho que a gente tem outros espaços de fazer política hoje no país, né? Que vão por fora dos partidos, né? E que vão, pouco a pouco, construindo correlações de força para mudar esse ou aquele eixo de política, né? A gente percebe isso com dificuldade porque a mudança vem em última instância, vem mitigada, né? Vem mediada, vem tal, né? Mas é assim que a gente tem conseguido avançar em políticas específicas, em políticas setoriais dentro desse modelito de democracia que a gente tem aí, né? Se você for armar uma boa ideia no Congresso, é para matar, tá certo? Quer dizer, nada ali frutifica de novo por si só e vira realidade, né? Então, às vezes o caminho é duro, entendeu? Quer dizer, dessa construção, porque a sociedade também é muito corporativizada, né? Muito, né? Ela se conforma com esse estado corporativo que a gente tem, cada segmento tem o seu ministério, tem o seu né? Os ministérios não se entendem entre si, porque, né, você não tem políticas articuladas, você tem lobbies, né, você tem grupos de influência sobre determinados espaços do Estado, né? Então, acho que se a gente ficar esperando que de dentro do Estado vai sair o novo, nós estamos lascados. Eu acho que não dá para esperar isso não, né? Agora, para pessoas que viveram, né, a sua vida política num período como aquele, em que você nem tinha sociedade civil organizada, nem liberdade, nem porra nenhuma, o canal que você tinha era o canal da política partidária ou da guerra civil, né? Olhar essa democracia do jeito que ela está aí deve ser um negócio meio desesperador. Você vê todo mundo comprando todo mundo, tudo quanto é partida da base de qualquer governo e por aí vai, né?
Mas eu tendo a achar isso aí. Eu acho que o vetor de mudança hoje tem que ser plantado, tem que ser construído nas sociedades. E você não pode esperar isso dos partidos. É engraçado porque essa não era a visão dos autênticos, né? Não, nem era a nossa, né? A minha formação política era isso. A gente precisa ter um partido para mudar a realidade. Parará. Eu, né, sempre operei nessa lógica, né? Mas acho que não dá mais. De 70 até 78, porque foi o período realmente de esforço para mudar e já eram vencedores, porque o Figueiredo para frente já era a abertura e os acertos e os concertos. Então foi um tempo pequenininho de mudança, mas um esforço partidário. Quer dizer, de lá para cá, a gente sabe que essa abertura, essa mudança não é uma mudança significativa em relação à ditadura, né? Tirando alguns elementos específicos, mas na essência o modelo foi mantido. E de lá para cá são quantos anos? Então eu acho que é uma luta muito mais complicada do que a dos autênticos, né? Porque eu acho que ela é exatamente complicada porque perdemos o maior quartel-general para combater esse tipo de modelo e situação que é o Congresso Nacional. É só nesse sentido que eu acho então que eu não vejo um outro caminho para uma saída se não for pelo Congresso Nacional. É claro que você tem um Senado que é hoje o fiel da balança, porque são 80 patifes que você consegue corromper, em vez de 500 e tanto. Então, é complicado, eu sei que é difícil, mas para mim é assustador, né, ver pessoas que eram engajadas na política partidária, construíram a sua vida política dentro dos partidos, hoje achar que a solução está muito mais fora do que dentro. Quer dizer, eu acho que a situação é muito mais complicada que a ditadura. Porque naquele tempo os autênticos, eles eram uma referência para uma solução que não fosse a via fora do contexto do Congresso. Né? Inclusive rejeitavam a luta armada. Então eu fico assim um pouco... Olha, metade do que você está dizendo, né, eu acho que tem a ver com aquilo que eu já mencionei. Quer dizer, o modelo de transição via Congresso, via Constituinte Congressual, matou qualquer discussão substantiva sobre o Poder Legislativo. Pois é, porque essa entendeu? Quer dizer, né? O Centrão mandou, né? Ele que foi uma vanguarda no período de transição, né? Virou a retaguarda do processo dentro do regime democrático. Ele é um freio, entendeu? Ele é corruptor e corrompido, né? Ele segura, né? Qualquer medida de avanço ele quer levar algum naquele, tá certo? Quer dizer, ele não puxa nada, né? Eu acho que isso tem a ver com o sistema eleitoral, tem a ver com a composição, com a representatividade na composição da Câmara, né? Com a própria maneira de operar do Poder Legislativo. Quer dizer, a gente precisaria de um Poder Legislativo muito mais ágil do que esse trambolho que está aí e tal, entendeu? Né? E ele não se mudou. Ele mudou muito mais o Brasil do que se mudou a si próprio, entendeu? Quer dizer, né? Uma constituinte eleita na regra do jogo do Congresso não muda a regra do jogo do Congresso e mantém ele eternamente desse jeito. Para você mudar hoje é um inferno. Como é que você vai aprovar uma emenda à Constituição na Câmara e no Senado com 60% mais um dos votos para mudar a regra de eleição dos próprios caras? Quer dizer, virou uma sinuca de bico esse trem, entendeu? Quer dizer, não tem como, né? Então, a menos que a gente tenha, em algum momento do futuro da nossa história, uma oportunidade de uma constituinte, ainda que parcial, mas eu duvido que o Congresso deixe convocar isso. Nós vamos ter um problema, quer dizer, nós criamos uma democracia em que o parlamento, que devia ser ponta de lança do processo, virou o freio de mão puxado. Mas né? Isso não demanda um novo grupo autêntico? Pode demandar, né? Até um novo grupo autêntico, mas acima disso tudo, né, eu acho que demanda uma outra relação do Poder Executivo com o Congresso, né? Talvez a forma de melhorar o Congresso seja você conseguindo mudar o governo dentro de uma linha de compromisso, de não comprar o Congresso, de fazer um outro tipo, entendeu? Quer dizer, porque
qualquer cara que comprar o Congresso vai fazer mais do mesmo, tá certo? Porque você tá ali dentro daquele troço, entendeu? Daquele jogo de carta marcada, uma coisa fechada. Então, que os autênticos eles começaram com um grupo pequenininho, um deputado que se identificou com o outro, aí vai. Quer dizer, num universo de 500 mais 90 senadores, só tem patife? Não, você ainda tem hoje no Congresso certos grupos de pessoas que fazem uma atuação independente, que exercem um mandato digno, tem gente de vários partidos ainda que eu acho que você pode botar nessa categoria. Pois é, mas não né? brota um grupo autêntico? Não faz diferença no processo. Mas não brota um grupo autêntico? São pessoas dispersas em diferentes partidos, é uma coisa muito mais complicada de fazer. Você teria que fazer um movimento eleitoral para chegar a isso. Entendeu? Quer dizer, botar na praça uma outra alternativa política, eleger uma bancada com essa missão. Né? Não vai acontecer nessa eleição, não tá dado isso aí, não está posto. Tal, né? Nem mesmo o PV, que com a candidatura da Marina é uma alternativa, o partido é uma bosta. Né? Vai puxar uma bancada ridícula, né? Que é capaz de detonar o meio ambiente no primeiro mês de mandato, entendeu? Né? Bom, encerrando nossa entrevista aqui, eu perguntaria ao Márcio, um dos representantes do neoautêntico, qual é o balanço que ele daria então para os neoautênticos e os autênticos do MDB para deixar um registro? Então, eu acho que já comecei dando um balanço, quer dizer, eu acho que eles têm o mérito de ter executado seu projeto histórico em grande medida, né? Ainda que mitigado pelas circunstâncias, como é que se deu o processo de democratização e tal. Eu não reconheço nenhuma outra força política na história do país que tenha chegado tão perto, né, de concretizar o que se propunha. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa para as suas políticas de hoje pensarem nisso aí, entendeu? Porque... enfim, eu acho que a gente está numa situação meio terminal. Todas as alternativas políticas que foram gestadas durante esse período democrático já foram ao poder, já demonstraram ao que vieram, até onde vão, até onde não vão, né? Quer dizer, a gente olha hoje e fala, bom, mas e aí, né? O que mais aqui tem pela frente? Que eu acho que a gente está, portanto, num fim de um trilho aí, né? Algo de novo deve surgir dentro desse contexto, né? Ainda que seja por fora da política institucional, porque, né, é muito sintomático que tenha diminuído o número de eleitores entre 14 e 18 que se alistam. Você não acha muito sintomático? Né? Eu me lembro que isso pra gente, putz, foi uma coisa, né? Quando, né, conquistou essa coisa de direito, a pessoa de 16 anos votar, né? A molecada corria para tirar o título, tá? Era uma conquista para lá. Hoje ninguém quer saber, tá certo? Quer dizer, se você tiver 24, você, pô, será que não dá para eu ser isentado dessa missão de ter que votar, tá, né? Eu acho que é uma coisa indicativa. Mas eu acho que em algum momento vem um sacolejo aí, né? Porque é o tal negócio, quer dizer, quanto tempo o processo político pode viver reprimido, né? Hoje ele está virtualmente reprimido, tá certo?